Paz do Senhor, irmãos. Vamos começar mais um culto de adoração e louvor. Graças a Deus que o Senhor nos trouxe até aqui. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Vamos ficar de pé e vamos orar, iniciar o culto. Presencialmente, graças a Deus. Que saudade dos irmãos, né? Não sei por quanto tempo, mas o importante é que nós estamos aqui, né? Eu fico muito feliz de ver os irmãos pessoalmente, porque a gente faz as lives, a gente faz as pregações, os estudos, mas não é a mesma coisa, né? O ser humano precisa desse aconchego, é sociável, né? Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, mais uma vez. Obrigado, Senhor, por poder reunirmos. Senhor Deus, buscar a Tua presença, louvar o Teu santo e bendito nome. Senhor Deus, receba, Senhor. Primeiramente, Senhor, perdoe nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas. E também receba, Senhor, em nome de Jesus, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor Deus, e que o Senhor possa falar com cada um, Senhor, à sua maneira, como Tu quiseres. Não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que Tu queres falar conosco. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, abra os nossos ouvidos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, para termos, Senhor, a noção daquilo que Tu tem a falar conosco. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo. Um salmo muito conhecido. Salmo 42. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, são 11 versículos apenas. Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça entre as multidões que festejavam. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de Ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, conceda-me o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair, vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, pergunta-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Amém. Sentai-vos. A gente vê aqui que os tempos passaram-se. Esse salmo
foi escrito pelos filhos de Corá, era dos coraitas. Olha, tem muito tempo atrás. E vocês percebem que nada mudou para o ser humano, né? Nada mudou para a gente. A gente tem angústia, a gente tem tristeza. O povo lá de fora continua dizendo, o povo lá do mundo, olha para você, olha para mim, olha para nós. Onde está o teu Deus? O que adianta ir na igreja? O que adianta servir esse Deus? E o salmista aqui está dizendo, a minha alma fica muito triste com isso. Sabe? E a gente percebe aqui, claramente no versículo 4, quando o salmista está dizendo assim, quando eu me lembro, olha só, quando eu me lembro dessas coisas eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus. Olha só, você percebe que aqui intrinsecamente está dizendo o seguinte, fazia algum tempo que ele não ia na casa de Deus, fazia algum tempo, por algum motivo, que ele estava longe da casa de Deus. E o salmista está dizendo, quando eu me lembro disso eu fico muito triste, né? Quando eu ia com procissões à casa de Deus, né? E a multidão festejando, remete nos nossos dias a algo muito parecido, né? Nos nossos dias, esse distanciamento social, essa reclusão da sociedade, esses limites por conta desse vírus, essa pandemia, tem deixado a gente abatido, triste, né? Quando eu me lembro, olha, vamos trazer essa palavra dos filhos de Corá, dos coraitas para nós, para os nossos dias. Quando eu me lembro, quando a gente ia para a igreja, olha, quando a gente louvava a Deus, quando a banda tocava aquele hino bonito e eu me enchia ali de alegria, quando nós batíamos palma e festejava o Senhor, é o que o salmista está dizendo aqui, não é? Nada mudou para os seres humanos. Nós continuamos, seres humanos, tendo dor, nós continuamos tendo agonia, nós continuamos sentindo algum pesar em ver os nossos inimigos dizendo, cadê o teu Deus? Vai na igreja, não adianta nada. Você fica triste com isso, continua a mesma coisa. Mas o salmista deixa bem claro aqui, o meu socorro vem do Senhor, a minha esperança vem do Senhor. E ele inicia o salmo aqui dizendo isso, como a corça anseia pelas águas correntes, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então nós, como cristãos, nós precisamos entender que tanto o justo, tanto o ímpio vão sofrer. Isso não tem ligação, o sofrimento não tem ligação entre ser justo, entre ser ímpio. Nós precisamos entender de que a morte não escolhe o rico e o pobre. A morte não escolhe o justo, a morte não escolhe o ímpio. Percebe? Então, para seres humanos que somos, tem muita coisa em comum entre os seres humanos, esses sentimentos, mas nós temos uma diferença. Nós temos o diferencial. E o nosso diferencial é só um: é Deus. Deus faz toda a diferença. Nós temos visto aí alguns servos do Senhor que esse mês partiram para a eternidade. Vimos o nosso irmão Lázaro, mas ele partiu para o Senhor. Sabe como? Ainda bem que eu vou morar no céu. Olha que diferença tem um servo do Senhor. Essa semana
Também partiu para o Senhor um grande cantor, que eu gosto muito dele. Até postei no grupo umas músicas dele, Eliezer Rosa, um cantor pernambucano. Era da minha época, a gente tocava essas musiquinhas, né? Quando a gente era jovem. Hinos espirituais. Se você puder, escute. Lavando roupa, limpando a casa, liga lá. E escuta os hinos, são hinos espirituais. E todos esses homens partiram para a glória. Seja pelo vírus, ou seja pela idade, seja por qualquer motivo, mas partiram para a glória, guardando a sua esperança. A esperança é que um dia vai morar com Deus. A esperança que um dia o Senhor o ressuscitará no último dia. Preste bem atenção nisso. Saiba diferenciar. O salmista aqui deixa bem claro: minha alma, por que você está tão triste? Ponha a sua esperança, ele falando para ele mesmo, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Olha, se Deus tiver misericórdia de nós, Ele vai fazer com que a gente viva muito. Se Deus tiver misericórdia de nós, Ele vai permitir que nós vivamos muito para o louvar. Olha o que o salmista está dizendo aqui: a minha alma, ainda o louvarei. Em outro ponto, um outro salmista diz o seguinte: os mortos não te louvam, Senhor. Dá vida para mim. Então a tua obrigação é botar a tua esperança. A nossa obrigação é colocar a nossa esperança em Deus, o dono da vida, o dono da saúde, o dono dos recursos, o dono da providência, né? E falamos que nós possamos falar como esse salmo aqui dos coraitas: a minha alma anseia por ti, ó Deus, como a corça quer beber água lá no rio, como ela anseia pela água, assim eu anseio por ti, ó Deus. Os crentes da atualidade, os crentes de 2021 precisam entender isso. Vocês precisam, nós precisamos ter sede de Deus. A gente tem sede de tudo, né? A gente tem sede, que eu digo, é vontade. Quem não gosta de um bom churrasco? Né? Quem não gosta de um bom lanche? Quem não gosta de um bom restaurante? Quem não gosta dos prazeres? Claro, vocês anseiam, toda a carne anseia por isso. Mas a gente não pode esquecer que a nossa alma, ela tem sede e ela anseia por Deus. Olha, irmão, pense nisso. Dá um tempinho para você, dá um tempinho para a sua alma e escolha a esperança em Deus. É isso que o salmista está dizendo claramente aqui para nós. Eu quero que você medite nessa palavra e não fique triste. Quando vier a tristeza, alimente a sua esperança, que a tristeza vai embora. Quando vier a agonia, a dificuldade, alimente a sua esperança. E sabe qual é a sua esperança? A sua esperança é Jesus, que é quem liga você com Deus. A sua esperança está em Deus, através de Jesus. E você possa sair daqui diferente hoje, tá? Você veio para ouvir uma palavra e Deus começou a falar com você aqui hoje. Peça que Deus fale com você mais nos louvores que forem sendo cantados aqui, na pregação que vai ser ministrada aqui hoje, né? E se você tiver algo em particular, a sua esperança está em Deus. Funciona assim em todo lugar. Eu faço um curso específico na área civil e a gente percebe claramente quando não se tem mais espaço para construção. O terreno de lado está ocupado, o da frente está ocupado, de trás está ocupado, o do lado esquerdo também está ocupado. Qual é a saída? A saída sempre é para cima. A saída sempre é para cima. Então, na vida real, quando você estiver acuado,
De um lado a tristeza, do outro a doença, do outro o trabalho, do outro os compromissos, a coisa está difícil. Olha para cima, a sua esperança está em Deus. Que Deus possa falar com você através dessa palavra. Mas creia, que você precisa ansiar por Deus. Quem já teve uma sede muito forte e estava longe da água aqui? Eu acredito que cada um de vocês já deve ter passado por uma situação assim, né? É esse estado que o crente precisa estar para com Deus. Aqui está dizendo, como a corça anseia por água. É uma sede tão forte, tão terrível. E ela precisa achar água. Caminhar por penhasco, por pedregulhos. Passar por situações talvez difíceis ali. Olha, tem leão no caminho. Mas ela precisa da água. Consegue entender o que a sua alma tem que fazer para enxergar, para encontrar Deus? A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, meu irmão. É uma palavra dura, não é? O reino dos céus é tomado à força. E muitas vezes a gente quer ir para o céu de boas, como diz por aí, né? Não, para ir para o céu não precisa disso não. Para ir para o céu, né? Não precisa ir na igreja. Para ir para o céu não precisa jejuar, não precisa orar. Basta eu crer. Olha, a corça, lembre-se disso, a corça atravessa pedregulhos, montanhas, situações, muitos leões, muitos predadores, mas ela chega até a água, porque ela anseia pela água. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Você vai passar por dificuldades, talvez, terá muitos obstáculos pela frente, mas você precisa alcançar Deus. Ficou claro? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Eu não vim aqui chamar a atenção de você, não. Eu vim aqui falar que nós precisamos alcançar Deus. E enquanto se pode achar, a Bíblia é clara. Ela fala assim, olha, busque Deus enquanto vocês podem achar. Quantas Bíblias você tem em casa? Ou, se tem uma, tem lugares por aí que não tem nenhuma, sequer uma folha de Bíblia para ler, mas você não dá valor para a sua Bíblia que está em casa. Nunca abriu na semana, não quer nem saber, está empoeirada. Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Nossa alma precisa ansiar a Deus. Chegue-se a Deus e Ele chegará a você. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Nunca mais vocês vão esquecer desse salmo. Salmo 42. E é como ela, como a corça, como o servo, que nós precisamos desejar Deus. Amém? Vamos dar sequência no culto. Eu quero convidar você, antes que o grupo de louvor já pode se posicionar, eu quero convidar você, neste momento, para honrar ao Senhor, com as suas ofertas, com o seu dízimo. Peço que você se coloque em pé, vou fazer uma oração por você, e que você possa espontaneamente ofertar ao Senhor, porque o Senhor diz o seguinte, na palavra dele, está lá em 2 Coríntios 9, que aquele que 9:6, aquele que muito semeia, muito colhe. Mas tem um versículo chave lá, que diz assim, esse é o que eu mais gosto nessa passagem, aquele que dá com alegria. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Tenha prazer na obra do Senhor. O Senhor ama você quando você faz isso, porque a obra está aqui, precisa estar aberta para que vidas possam se chegar a Deus. Precisa pagar aluguel, precisa da manutenção, os dízimos e as ofertas
servem para isso. E Deus ama quem dá com alegria. Grave isso também. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, no momento de oferta, no momento, Senhor, de adoração. Senhor, entregando, Senhor, as nossas ofertas alçadas, nosso dízimo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, receba, Senhor, como um cheiro suave em suas narinas. Senhor Deus, porque Tu sabes o desejo do meu coração em lhe ofertar, Senhor. Tu sabes o desejo de cada um, Senhor. E Tu vai tratar a cada um, Senhor, à sua maneira. Senhor, e que o Seu amor esteja sempre comigo. Senhor Deus, porque eu amo a Tua obra. Eu amo, Senhor, eu quero estar pertinho do Senhor, até que o Senhor Jesus volte, para eu estar mais perto ainda. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoamos todo mundo, Senhor, todas as pessoas que vão aqui, Senhor, te ofertar, as pessoas que vão dizimar, Senhor Deus, e aqueles, Senhor, que não trouxeram a sua oferta hoje, coloca no coração dessas pessoas o desejo, Senhor, para despertar o Seu amor para conosco. Nós te oramos e abençoamos a cada um com toda a sorte de bênção, nas regiões celestiais. Dê prosperidade ao Teu povo, Senhor, dê saúde e dê paz. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O irmão vai passar a salva e o nosso grupo de louvor. Vamos adorar a Deus. Amém. Aleluia. Sempre bate a saudade, né? Ficar afastado, ficar longe. Mas é uma alegria muito grande poder louvar ao Senhor, poder estar com os irmãos, faz falta. O Senhor, Ele nos abençoa, Ele está aqui nessa noite, creia nele. Amém? Palavra abençoada, assim como a corça, né? Que a gente possa ansiar por estar na presença de Deus, por querer cada dia mais ser saciado por Ele. Amém? Obrigado, Jesus, por tudo. Que a gente possa louvar a Ele nessa noite, amém? Com alegria, porque Ele merece. Glória a Deus. Louve a Ele. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso. Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória. A Ele, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo,
seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve ao Senhor Jesus. Louve seu nome para sempre. Então louve ao Senhor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Aleluia. Nós somos feitos para isso, para engrandecer e louvar a Ele. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus braços e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim. Que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor, se tua mão e a tua voz ouvir e obedecer. Atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei, me fartarei do melhor, em tuas mãos se a tua voz ouvir.
sobre mim. Mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei, fartarei do melhor de tua mão, se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluia. Aleluia. Se obedecemos, o Senhor, Ele faz. Aleluia. Aleluia. Depende de nós, de nossas atitudes, Amém, Jesus. de entregarmos a Ele. Aleluia. De ajudar o próximo, de sermos mais parecidos com Ele. Amém, Jesus. É através disso, aleluia, que Ele nos abençoa. É através das nossas atitudes, das nossas ações, da nossa devoção, aleluia, ao Senhor, que Ele não deixe desamparado. Ele não deixe. Obrigado, Jesus. Que a gente possa amar como Ele amou. Porque foi isso que Ele nos ensinou quando Ele veio aqui. Obrigado, Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, se abençoa meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, se abençoa o meu irmão.
preciosa é a nossa comunhão. Somos poucos, nascidos e ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, numa família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão, se nos Messias eu preciso, querido irmão, preciosas para mim. Cantar mais uma vez. Somos corpo E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim. Obrigado. Querido irmão, Nós somos preciosos. Nós somos preciosos. Aleluia. Você é precioso. Aleluia. Para o Senhor. Você é precioso para o seu irmão. Aleluia. Amém. Nós agradecemos a oportunidade. Amém. Obrigado, Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus, como Deus é maravilhoso, né? Podemos estar hoje aqui, adorando o santo nome dEle e em obediência. Porque aquele que fala que não obedece homem, também não obedece a Deus. As coisas de Deus são perfeitas, né? Então nós estamos aqui hoje porque houve a permissão de nós estarmos adorando a Deus. Embora não seja um lugar que nos faz adorar a Deus, mas Deus quer que nós venhamos nos congregar, não é mesmo? Abram as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43, que nós vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Qual é a palavra, qual é o alerta, qual é o carinho da parte de Deus. O que Deus tem para nós será revelado e está sendo revelado ainda neste culto desde o início. Porque no início o Senhor falava de uma alma batida e preocupada, não é mesmo? Então o Senhor com certeza também tirará essa angústia, essa preocupação, tratará com a sua alma, dará a ela alegria e alegria abundante. A palavra de Deus nós vamos ler em Isaías capítulo 43,
A partir do versículo 7, vou estar lendo um ou outro versículo. Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 7, diz assim: A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito. Este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, não me honrastes com os teus sacrifícios, não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me enchestes. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com as suas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me. Entremos no juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os maiorais do santuário e farei de Jacó um anátema e de Israel um opróbrio. 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Uma palavra maravilhosa. E essa palavra, eu quero estar firmando essa mensagem no versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Essa palavra fala sobre a soberania do Senhor. Mas antes de entrar nessa passagem, eu quero, engraçado, comentar aqui que nós somos um povo de Deus e sentimos falta de congregarmos, né?
desse contato. E essa palavra fala, né? Todas as nações se congregam e se reúnem. Deus sabe, querido, o amor e o carinho precisam ter essa dedicação. E Deus quer que tenhamos. Como viveremos eternamente no céu, não é? Temos que adquirir, né, o conhecimento um do outro, né? Mas aqui vem uma palavra muito interessante. E logo no início, o Senhor nos chama a atenção para trazer o povo que é cego, tem olhos, mas não vê. Que tem ouvidos, mas não estão dando ouvido. É aqueles que estão enxergando a ação de Deus, enxergando o mover de Deus, mas se finge de cego, de enxergar que Deus está falando, que Deus está fazendo. Deus fala, mas ele não dá ouvido. É uma pessoa que se encontra diante de Deus, mas não vendo a ação de Deus. Então essa palavra vem para nós hoje. Em primeiro lugar, Deus chama a nossa atenção. Ele fala, olha, cuidado. Dei a você a capacidade de ver, dei a você a capacidade de ouvir, mas você não tem visto e você não tem ouvido. É a pior situação de um ser, é essa condição. A pior condição de um filho para um pai é quando o pai fala e ele não dá ouvido. Quando o pai mostra que o caminho é mau, mas ele continua pelo caminho mau, porque ele não, mesmo enxergando, ele não enxerga o risco, o perigo daquele caminho. Mas Deus chama a nossa atenção hoje, porque ele enxerga o perigo e ele continua falando. Ele não quer que nós venhamos de dar ouvido à voz dele. E ele diz aqui, olha, todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Irmãos, o que é um filho obediente para o pai? Ele não serve de orgulho para o pai? O que é um filho desobediente ao pai? Ele não serve como orgulho, não é mesmo? E Deus fala aqui, olha, vocês são chamados pelo meu nome, porque eu os criei para a minha glória. Então as nossas ações, as nossas atitudes, mediante a obediência de Deus, glorificam o nome do Senhor. Mas as nossas ações, as nossas atitudes, em caminho contrário à vontade de Deus, não glorificam o nome do Senhor. E demonstram uma atitude de rebeldia. E quem que é rebelde que a Bíblia nos declara? Satanás, ele é rebelde, ele faz por onde fazer tudo o contrário àquilo que Deus colocou como direito e certo para nós. Então nós temos que aqui nessa situação observarmos as nossas atitudes. Deus não é um pai cansativo. Muitas vezes nós ficamos falando constantemente com os nossos filhos, brigamos, damos puxão de orelha, mas Deus, ele é amoroso, ele te deu a liberdade de escolher obedecê-lo ou não, mas isso não faz ele omisso com os seus pecados. Pecado é pecado, erro é erro. Ele não pode estar com você se você continua tendo atitudes daquele que não o ama, daquele que não o glorifica. Se você não o glorifica, você o envergonha. Em tudo, irmão, só há dois caminhos. O caminho do Pai e o caminho do inferno. Ou você anda com Cristo ou você anda com Satanás. Então há para nós uma escolha. Porque ele fala, vocês têm olhos, vocês enxergam. Vocês têm ouvido, vocês ouvem, mas vocês não estão querendo enxergar e vocês não estão dando ouvido. E ele fala aqui, olha, congreguem e se reúnam, apresente suas testemunhas e se justifique. Irmãos, Jó foi chamado para se justificar diante de Deus. E Jó teve alguma palavra para falar com Deus? Não. Simplesmente a palavra que ele esboçou foi isso. Antes eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te contemplam. Não há novidades diante de Deus. Nem mesmo as nossas falhas é novidade para Deus.
Deus já sabe os nossos erros que nós vamos cometer há alguns anos para frente, aí, até a eternidade. Não na eternidade, mas enquanto estivermos vivos. Ele sabe, mas Ele não pode tomar a decisão de tirar você desse caminho mau, mas Ele tem a decisão de sempre nos alertar: olha, não ande por este caminho, obedeça a minha voz. Há muito de Deus para nós, mas que muitas vezes nós não ouvimos, porque a voz de Deus, ela passa rapidamente dos nossos ouvidos. Não temos como é que posso dizer aqui? O privilégio, a vontade de degustar a voz de Deus. É interessante que a minha mãe está internada de novo. E ontem me deu uma saudade, me deu uma vontade de ouvir a voz dela. E estava tão distante. Irmãos, quantas coisas você tem deixado para depois? Deus está falando conosco aqui agora, ó. E você poderá se encontrar num momento que você desejará muito ouvir a voz de Deus. E poderá não estar ali. Aí você corre para o Facebook, você corre para um irmão, você corre para um, você corre para outro, o outro lê a Bíblia inteira, mas você não consegue ouvir a voz de Deus. Porque Deus já falou com você, mas você não guardou no coração a palavra dele. Nós precisamos estar atentos. Olha, a gente tem vindo aos cultos no domingo. Deus tem nos alimentado. Agora, graças a Deus, nos cultos de quarta e de quinta, pela live. Mas, irmãos, e o seu dia a dia? Acho que o pastor falou isso hoje. E o seu dia a dia? Como está essa intimidade? A gente acorda, já corre para o celular, mas não corre para ler a palavra. Não corre para orar, para agradecer. A gente corre para qualquer coisa desta vida que vai findar. Ela tem data e hora para terminar. Mas a eternidade sua ou será com Cristo, ou será no inferno. Então se atente a correr para os braços de Cristo. Muitos não conhecem a voz de Deus, tanto que correm atrás de profecias, correm atrás de muitas coisas, porque não conhecem a voz de Deus. Precisa conhecer a voz de Deus. Você precisa ter afinidade com Deus, intimidade com Deus. E isso só vem através da palavra e da oração, coisa que a cada dia está mais escassa no povo de Deus. Cuide, a sua alma tem um caminho que ela vai seguir na eternidade. E ela vai seguir o caminho que você está estabelecendo no seu dia a dia aqui hoje. É a sua vida que estabelece a sua eternidade. E é uma escolha, Deus não a fará por você. Ele já te chamou, já te escolheu. Mas é a sua atitude que vai dizer para onde você vai. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, ninguém me falou. Senhor, mas eu não ouvi nada da tua palavra. Nunca esteve tão exposta a palavra de Deus como tem tido. Você sabe da vida de qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pelo seu celular. E também conhece a Cristo pelo seu celular. E diz aqui, olha, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Aonde você tem colocado a sua vida, a sua fé, o seu dia a dia? Aonde você tem firmado os seus pés, sendo que neste mundo tudo vai passar. Tudo. Eu nunca imaginei chegar na idade que eu estou. Cheguei. E ela vai passar. E eu um dia vou partir para a eternidade. Não adianta eu pensar que não vou. Eu já tive 10 anos, eu já tive 20 anos, eu já tive 30 anos. Isso vai passar.
A prioridade é como está a sua alma. E a sua alma só estará bem se o seu caminho for condizente com a palavra de Deus. Só há 2 caminhos. Não há um terceiro. No livro de Apocalipse, o Senhor fala assim, olha, ou seja quente ou seja frio, morno vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, alguém aqui já teve vômito ou ânsia de vômito? Eu tive o desprazer na minha vida, depois, acho que uns 2 anos atrás, passar por essa aflição. É a coisa mais absurda que pode haver. E é uma coisa incontrolável. Quando as minhas crianças eram pequenas, eu falava, espera, deixa a mamãe buscar o lixinho, corre para o banheiro. Não dá tempo. Já foi. E nós sermos inconstantes causa esse mal-estar em Deus. Entendeu? Nem que Ele queira esperar um pouquinho, já aconteceu. Já causou um mal-estar. E diz assim, olha, eu sou o Senhor, fora de mim, não. Não, seu emprego não te salva, seu marido não te salva, sua mãe não te salva, seu filho não te salva, o pastor não te salva, o presidente não te salva, nada. Nem a morte te salva. Nada. Só há um Salvador para a humanidade. Um. Jesus. Não há outro fora de mim. Não há Salvador. E nós recorremos a tudo, menos ao nosso Salvador. Ele é a última pessoa que nós contamos as nossas alegrias. Ele é a última pessoa que nós queremos ter por perto na hora de uma festa, de uma amizade ou qualquer outra situação. Ele é sempre o último. Mas na hora da dor, Ele é o primeiro a gente recorrer, porque sabemos que Ele é o único Salvador. E muitos clamam, como a Bíblia fala, e Deus não responde, porque Deus não conhece. Ei, quem é você? Nunca ouvi. A palavra de Deus também fala uma passagem que fala assim, mas Jesus, eu profetizei no teu nome. Eu curei vidas no teu nome. Eu falei em línguas no teu nome. E Jesus vai dizer assim, para trás de mim, porque eu não vos conheço. Irmãos, faltou intimidade. Entenderam? Olha para os apóstolos, Jesus os conhecia. Mas pensa, deixaram casa, pai, irmão, mãe, deixaram tudo para estar com Jesus. E nós deixamos Jesus por tudo que há nesta vida. Olha que contradição. E nós vamos sendo enredados por esta vida. Esta vida enreda a gente. Eu achava que não era capaz de agregar mais nada para eu fazer. Pois já estou com mais um trabalho. Agora estou estagiando. Eu achava que não tinha mais espaço para mais nada. Mas incrível, né? Como eu consegui espaço, não é? E para Deus? Quando teremos espaço? E a vida está passando, irmãos. As coisas estão acontecendo. A morte está solta aí, ó. Fazendo o que bem entende. E nós, distante daquele que nos salva. Salvador, querido, como Deus se coloca aqui, é salvar de toda e qualquer circunstância, porque a palavra aqui no versículo 3 diz assim, olha, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ele é o único capaz de te salvar de toda e qualquer circunstância. Toda. Tem um monte de gente que pegou Covid cristão e morreu. Mas tem um monte também que Deus o salvou da morte. E aí? Se você se encontrar numa situação como esta, em que estado você vai estar? De Deus te recolher porque tem prazer de estar com você? Opa, é o meu justo. Tenho prazer de ter Ele comigo. Qual é a nossa condição diante de Deus numa época de tanta aflição? Que eu estava comentando lá em casa, eu falei, eu nunca passei por isso. Já tivemos a época da meningite, a época de um monte de coisa. Mas a aflição
o povo do mundo está vivendo agora é terrível. E mesmo toda essa aflição não tem aberto os nossos olhos e nem aberto os nossos ouvidos. O que nós estamos esperando? Estamos enxergando as coisas acontecer, mas estamos fazendo como cegos. Estamos ouvindo Deus chamar a atenção, mas estamos fingindo de surdos. E o Senhor fala que, olha, não há quem possa escapar das minhas mãos. Esse escapar das mãos de Deus não é a beneficência só de Deus, não. Mas também é a vara de Deus. Deus pode entrar com a vara, Deus pode entrar com o amor. Ninguém pode escapar das mãos dele. Ele é a autoridade. Diz aqui, olha, eu sou o Senhor, vosso santo, Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro, o cavalo, o exército e a força, e juntamente deitaram e nunca se levantaram. Houve algum problema para quando Deus resolveu disseminar o povo de Faraó? O mesmo mar que deixou o povo de Deus passar no meio dele com pés enxutos, foi o mesmo mar que exterminou o exército de Faraó. É o que eu acabei de dizer. Tanto o amor de Deus como a ira de Deus, ninguém pode escapar. Pode ser o carro. Naquela época, o Faraó tem muitos carros. Ninguém pega, cavalo nenhum anda. Beleza, forte. Eu sou forte, sou vigoroso. Mas se Deus entrar com juízo, não existe força que se impõe à força de Deus. Mas se Deus entrar com amor também, não há nada que possa impedir. Mas tudo isso depende de quê? De que lado que nós estamos, da escolha que nós fazemos. Faraó decidiu não obedecer, não crer. Decidiu mostrar para aquele povo de Deus que ele era o rei da terra. Ele era o Deus da terra. Mas ele era o Deus da terra, não dos céus. Mas o povo de Deus adorava quem? O Deus dos céus, de todas as coisas. E quem que foi vitorioso? O povo de Deus. 2 caminhos. 2 caminhos. E eu quero chamar a atenção hoje para a igreja, para todos nós. Sempre analise o seu caminho. Procure analisar a sua conduta. Ela diz muito sobre você. Não é o que eles dizem sobre você ou alguém diz sobre você. A sua conduta tem que dizer para você. Porque você precisa enxergar quem que você está sendo. Porque quando você enxergar as suas falhas, mas também enxergar os seus acertos, você saberá quem você está servindo. É questão de decisão. Mas ele fala que também, ele traz um bálsamo sobre nós. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Irmãos, só Deus tem a capacidade de não olhar para quem eu fui, mas para aquilo que Ele espera que eu seja. E Ele crê. Deus é a pessoa que mais tem fé. Tem fé que eu e você pode mudar e nos santificar. Não é nós, não. É Ele. Ele sabe que eu e você tem potencial. Tem como abandonar o mundo. Tem como mudar essa história. Ele sabe. E Ele sabe com confiança naquilo que Ele escreveu para mim e para você. Está o bebezinho ali, olha. Foi gerado no ventre dela. Ela não sabia nem se era menino ou se era menina. Mas Deus já viu os ossos dele sendo formados e a história dele já estava sendo escrita pelas mãos de Deus. E você acha que você está trazendo alguma novidade para Deus? A Cris não sabia nem se era menino, mas Deus já tem uma história escrita. Deus viu as veias sendo formadas
Deus veio os ossos sendo formados. Você já imaginou o carinho de Deus pela sua vida? A perspectiva que Deus tem sobre você? Muitas vezes nem nós temos. Nós olhamos para nós e falamos, eu sou um Zé Ninguém. Eu não tenho capacidade. Querido, você acha que Deus perderia tempo escrevendo uma história sobre você se você não tivesse capacidade? Agora o que eu posso te dizer é que a força não está em você, mas está naquele que te abençoa. E a palavra hoje falou sobre bênção. Então, o que Deus quer de nós? Que nós sejamos dependentes dEle. Tenhamos intimidade com Ele. Que aí mesmo que haja escuridão, mesmo que a gente esteja num momento que a gente não saiba tomar decisão, Ele fala, eu sou a luz, como Ele falou aqui, olha. Antes que houvesse dia, eu sou. Está tudo escuro, está tudo ruim, você não sabe o que fazer? Pois Ele é a luz. Ele já esteve muito além disso, Ele conhece todas as coisas. Diz aqui, olha, 25, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. É outra coisa que Deus quer que nós tenhamos quando nós tomamos uma posição. Tirarmos da nossa boca, das nossas atitudes, a afeição de coitado. Eu vivo isso porque eu errei lá atrás. Eu estou assim porque eu fiz isso. Para. A decisão de abandonar o que está para trás, ficou para trás. Não glorifica o nome do Senhor, não te ajuda em nada. Deixa para trás. Há um ditado popular que diz que águas passadas não movem moinho. Por quê? No meio de um rio de água corrente é colocado um moinho. A água que passa por aquele moinho gera alguma coisa, energia, faz algum benefício ou um malefício, o que quer que seja, mas ela passou por ele, ela não consegue voltar o percurso, não? O recurso, não? Então, por quê? Ficar lembrando do passado. Deixa isso para trás. Então, o que Deus fala conosco? A minha responsabilidade, a tua responsabilidade para comigo e a minha contigo é, da agora em diante, posicionamento. Eu quero uma atitude da agora para frente. Deus não quer saber do que passou. O que passou te feriu, te magoou, te estragou, fez o que foi. Ele faz como o pastor faz. Pega a ovelha, sara as feridas, tira as chagas. Isso ele faz, mas não para você se lembrar do que passou. Olha, a palavra de Deus em Êxodo 15, 26 diz assim. Nós cantamos sobre isso hoje. Se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, essa palavra para essa atualidade é uma palavra muito forte. Muito forte. Porque aqui fala que Deus colocou sobre o Egito uma enfermidade. O Egito é este mundo, mas Ele promete nos livrar dela, deste mal. Nós sabemos que nas 10 pragas, quando veio aqueles que comem as ervas, né, grilo, os gafanhotos, eles comeram tudo que havia do povo do Egito. Mas sabe onde estava a plantação dos servos de Deus? Eles não entraram e não comeram. A morte passou na casa, matou todos os primogênitos dos outros, mas não passou na casa dos servos de Deus. Tudo acontecia com aqueles que não queriam obedecer, mas com aqueles que atentamente ouviam a voz do Senhor, eles estavam completamente ilesos. Aí você fala assim, mas isso aí é muito egoísmo, eu ver o meu irmão sofrendo. Querido, a sua vida pode ser um testemunho de Deus, ou não.
Você sabia que muitos das pessoas do Egito, escravos, muitos seguiram com o povo de Deus pelo deserto? Porque viam que havia um Deus sobre todas as coisas? Você sabia que a sua conduta diz muito para que as pessoas recorram a Jesus e venham servi-lo também? Então, tudo que nós passamos, todo o livramento que Deus nos dá, tem pessoas necessitadas, desconhecendo este Deus, e que através da minha e da tua vida, vai conhecê-lo e vai seguir para a eternidade com Cristo. A palavra de Deus diz assim, olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Ele é o pão vivo, alimento constante. Você come hoje e amanhã você não precisa comer? Você almoçou hoje, amanhã, mas você já comeu, querido. Qual é? Depois de amanhã? Não, você já comeu segunda-feira, você não precisa mais comer. Sábado? Não, você já comeu. O ano que vem? Não, você já... Não. Nós precisamos nos alimentar de Cristo todos os dias. Nós nos alimentamos no café da manhã, nós nos alimentamos no almoço, nós nos alimentamos na janta e ainda tomamos um cafezinho antes de deitar. É isso que Deus quer dizer para nós, olha, eu sou o pão da vida. Se você se alimentar de mim, você terá vida. Mas se você não se alimentar de mim, você vai chegar à morte. Você vai começar a ficar raquítico, vai ficar anêmico e vai definhar. E o final é o quê? Morte. Quanto mais distante de Deus, mais perto da morte. Quanto mais próximo de Deus, mais vida você tem. Só há duas situações, irmãos. O mundo ensina tudo errado. Tem que tomar muito cuidado. Aquele que crê, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Aqui também a palavra diz assim, olha, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos. Deuteronômio 32, 39. Vou ler de novo, irmãos. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos. De que lado você está? Tem um hino assim, né? De que lado você está? E de que lado você quer ficar? A ira de Deus descerá sobre a terra. Jesus virá buscar a sua igreja. E a ira vai descer sobre a terra. Às vezes você não lê a Bíblia, não sabe nem o que está por acontecer, e que está muito próximo. Muito próximo. Às vezes você lê tão pouco a Bíblia que você não tem noção de que o que nós estamos vivendo, nós não estamos nem a um passo de tudo acontecer verdadeiramente. Porque você não está conhecendo, o teu Deus já falou, teu Deus já estabeleceu e Ele não vai mudar, porque você é tão querido que Ele te formou, não. Você é tão querido que Ele te formou, que Ele está falando, abra os teus olhos e dê ouvido à minha voz. Ele está falando agora. Ele escolheu o dia de hoje para que você abra os teus olhos e passe a entender e passe a conhecer que Deus está agindo, que as coisas estão acontecendo. E se você não abrir os olhos e dar ouvido, você vai perder a sua salvação. Irmãos, é algo muito terrível. A nossa escolha está na nossa vida, enquanto há tempo. Diz aqui o Senhor em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É Ele, o dia que o Espírito Santo for tirado desta terra, querido.
não há mais nada aqui. Até quem tem o fôlego de vida vai pedir a morte e não vai encontrá-la. Vocês sabiam disso? Nós fizemos uma fogueirinha lá em casa hoje. Irmãos, uma coisa pequena demais. Mas nós não aguentávamos chegar perto. E o pastor pegou e falou assim, já pensou, Lúcia? Esse tamanhozinho de fogueira e a gente não consegue chegar perto. Imagine como vai ser o inferno. Queridos, ele já está preparado. O inferno está preparado. Os céus também estão preparados. Estamos apenas aguardando a voz de Deus, dar ordem ao seu Filho Jesus. As coisas estão por acontecer. O Espírito Santo está aqui, olha, com o maior prazer, falando ao nosso coração, nos dando entendimento da palavra, querendo nos cativar, usando as mídias sociais, olha. O Espírito Santo é inteligente. Ele está usando o seu celular, seu Facebook, mandando mensagens, palavras para você abrir os olhos. Mandando um áudio de longe, Jesus te ama. Abra os olhos, abra os ouvidos, porque essa luz será retirada desta terra. E como eu acabei de dizer, vão pedir para morrer. Vão pedir para que os montes caiam sobre si. E a morte não poderá agir. De tamanha que vai ser a dor, a aflição. Nós não sabemos o que é a aflição. Nós soubemos sobre o Covid e nos trancamos em casa. Que medo. Mas não sabemos o que é aflição. Agora pergunta para alguém que pegou Covid, que teve que ser internado e o médico falou assim, olha, se não melhorar, nós vamos ter que te entubar. Eles entram em aflição. O pai da minha sobrinha, pastor, faleceu. E ele pediu, enquanto pôde, não me entubem. Queridos, nós estamos vendo, mas isso não está nos chegando a Cristo. O efeito que está acontecendo lá fora é para nos aproximar do Senhor. Não é nem por medo da morte, porque a morte não tem poder sobre nós. Ela só pode levar um cristão, se Deus falar para ela que pode. Se Deus falar assim, ó, não toca não, filho. Jó, ficou pele e osso. Mas Deus falou o que para a morte antes? Olha, você pode até tocar. Nos bens, nos filhos, em tudo, mas não na vida. Essa me pertence. Por isso que é bom pertencer ao Senhor. Porque nada e nem ninguém tem poder sobre nós. Mas quando Ele é dono da nossa vida, quando Ele é o nosso pastor, quando nós temos intimidade com Ele, então nós precisamos nos atentar. E diz aqui, olha, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Ah, mas morreu. Se preocupa não. Jesus há quanto tempo foi lá para os céus preparar uma casa nova para nós? Ele falou, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Querido, Jesus é algo tremendo, algo desconhecido. Alguém de vocês tem coragem de pegar tudo que você tem, inclusive seus filhos, que é a parte que mais nos toca, né, nessa terra, digamos assim, e dar para uma pessoa? Falar que tudo que eu tenho é teu, olha. Não tem. Jesus pegou tudo que Ele tem e disse para mim e para você, olha, é teu também. E ainda mais, Ele vai reinar e nós reinaremos com Ele. Ó, Ele nos dá poder de reinar, não neste mundo, mas nos céus dos céus. Irmãos, nós temos a maior bênção que poderia acontecer na vida de um ser humano, que é conhecer a Cristo Jesus. Eu, muito tempo da minha juventude,
Eu achava, eu tinha vergonha de ser cristã. E era uma coisa difícil, porque a gente vivia uma época também muito complicada. Mas até o dia que eu descobri quem era o meu Deus. A primeira luta, a primeira vez que o médico me desenganou, com 12 anos de idade. Olha, dona Leontina, ela não tem muito tempo de vida. Ela vai tomar uma injeção, um dia sim, um dia não, pro resto da vida. E minha mãe, mas doutora, é tão franzininha, tão fraquinha, tão magrinha, porque eu era tudo isso mesmo, viu? E mais um pouco ainda. Ela não vai suportar, não tem o que fazer. Nem essa medicação vai resolver. Eu já contei para vocês, uma amiga minha com o meu mesmo problema morreu tipo 6 meses depois, um pouco período depois. E a família dela mora por aqui, pode falar para vocês que é verdade. E sabe o que eu fiz? Eu fui conhecer aquele Deus que eu ouvia falar. Eu falei, mãe, eu vou para a igreja e Deus vai me curar. Deus vai me curar hoje, mãe. Eu creio que Deus vai me curar. Minha mãe ainda passou na farmácia, fez a lista de quanto que ia gastar, que nós éramos muito pobres. E eu falei, não, eu vou na igreja. E o culto era de quarta-feira e eu fui. A gente sabe determinar quando quer algo, não é? Fui. No final do culto, oraram por mim, Deus usou um novo convertido e falou assim, pode fazer os exames de novo que ela está curada. Dito e feito, até hoje, irmão, toda vez que eu faço o hemograma completo, é a primeira coisa que eu bato o olho e que eu procuro saber. Não há mais nada daquele mal sobre a minha vida. Mas tem um momento da nossa decisão. Para de ouvir falar de Deus. Agora, conheça Ele. Ouça a voz dEle. Obedeça a Ele, fuja de toda e qualquer artimanha que o inimigo colocar no seu caminho, fuja. Você gosta de ouvir, deixa a sua carne encharcada de prazer e alegria. Se a carne estiver muito feliz, meu filho, pode crer que o espírito está triste. A carne busca as coisas deste mundo, mas o espírito busca as coisas dos céus. Então analisa. Não que Deus não quer que veja a gente feliz, numa festa, numa alegria com os irmãos. Não, não é isso. Mas nós temos que analisar o que nós estamos fazendo. A palavra do Senhor diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. É Ele. Se você não estiver ligado na videira verdadeira, cuidado pelo pai, que é o lavrador, só tem um outro que cuida. E só tem um outro que você esteja ligado. Essa palavra de Deus para nós é um despertamento para nós. Eu quero fechar com essa palavra aqui, que diz assim, Isaías 44, 2. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temais, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O compromisso de Deus é algo muito lindo. Nós falamos a nossa palavra aqui, nem ali nós esquecemos. E ele fala que o compromisso dele está também sobre os nossos descendentes. Ele te formou, ele te criou desde o ventre e te ajudará. Mas para eu te ajudar, irmão, tem como eu te ajudar tão distante? Não. Mas se você estiver perto, eu vou saber te ajudar. Deus está falando, olha, você aproxime, porque eu vou te dar força. Eu vou te fazer vencer. Porque eu te escolhi. E se houver algum problema nesse caminho? Está com sede? Eu te dou água. A terra está seca? Eu encharco ela, não se preocupa. O mar está à frente. Qual é o problema do mar, meu querido? Eu faço ele abrir e você passa. É o fogo? Não se preocupa também não, eu dou jeito no fogo. Aquele que escolhe a Cristo não tem dificuldade para todo sempre. Porque todo mal tem data para sair. E tem que sair. Tem que sair. A gente está voltado muito para essa vacina. A vacina é o remédio, é o medicamento, é isso, é aquilo, é aquilo.
até a hora que Deus se levantar e falar assim, basta. Vocês sabiam disso? A hora que Deus se levantar e dizer basta, ninguém vai ouvir falar mais desse vírus. Porque é Ele que é Deus. Mas por que Deus não faz? Quantos nesse momento está recorrendo aos braços do Pai? Estavam perdidos. Deus usa toda e qualquer coisa, inclusive tirar você do seu bem-estar, para que você se recorra aos braços de segurança que Ele tem. Por isso que muitas vezes Deus não pode dar o basta. Por isso que muitas vezes a sua dor tem que continuar como Paulo, que tinha um espinho na carne e orava incessantemente a Deus. Tira, Senhor, esse espinho da minha carne. Não, Paulo, eu não posso tirar. Somente a minha graça te basta. Paulo precisava do espinho. Mas que venhamos saber que o melhor, mesmo que tudo desabe, o melhor e a segurança está nos braços de Deus. Eu convido você a ficar de pé. Eu vou convidar o grupo de louvor. Vamos cantar não temas? Vamos? Pode ser, Joel? Agindo eu, quem impedirá? Vamos finalizar esse momento dessa palavra com um momento de alegria, porque esse hino é um hino alegre e nós podemos louvar o Senhor, agradecendo ao Senhor. Porque uma coisa é certa, o Espírito Santo falou com você, falou comigo. Nós ouvimos e nós vimos porque Deus mostrou para nós situações que estão acontecendo, que nós estamos enxergando. Mas Ele é aquele que está sobre todas as coisas. E se Ele agir, ninguém pode impedir. Amém? Pelas águas, quando andares pelas águas, não te afogará, não te afogará. Quando pelo fogo, não te queimará, não te queimará. Não temas, sou contigo, agindo eu, quem impedirá? 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 andares pelas águas, Quando andares pelas águas, afogará, não te afogarás. quando pelo fogo, Quando pelo fogo, não te queimará, não te queimarás. Não temas, sou contigo, agindo eu, quem impedirá?
impedirá? Agindo eu, quem 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 impedirá? Não tema, não tema, não tema, não temas, não temas. Que Deus abençoe o grupo de louvor. Que Deus abençoe a igreja. Deus abençoe você que esteve aqui nessa noite. Deus abençoe você que está nos ouvindo em casa. Agindo eu, agindo Deus, quem impedirá? Guarda essa palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Aquele que está na sombra do Altíssimo. Aquele está na sombra do Altíssimo. Ele está descansando. Está tranquilo. Porque Deus vai agir. Deus está agindo. Mesmo quando nós não entendemos. Por quê? Né? Por que isso? Por que aquilo? Nós não estamos entendendo. Deus está agindo. Porque você está debaixo da sombra do Altíssimo. E lá na frente, você vai se rir disso. Como eu não pude entender? Era Deus trabalhando. E Ele sempre faz à sua maneira o que lhe agrada. Deus abençoe grandemente. Tenha uma semana de bênção. E não se esqueça de buscar Deus como a corça deseja pela água. Tá bom? A palavra de Deus, olha que lindo. Os hinos, a palavra de abertura e a palavra que a pastora trouxe. Tudo direcionando a buscar Deus. E acontece que eu não sabia do que ela ia pregar. Diante de Deus, não sabia. Eu vou orar. Nós vamos orar, agradecer a Deus. E não se esqueça de participar dos cultos bíblicos, estudos bíblicos da semana, no domingo, tá bom? A Viviane vai mandar no grupo os avisos. Vamos continuar a fazer esses estudos, tá bom? Uma bênção para crescimento espiritual. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos que nós passamos aqui na Tua casa. Obrigado pela vida, Senhor, de cada um dos irmãos que aqui estiveram. Obrigado, Senhor, por poder Te adorar mais uma vez aqui diante do Teu altar, na Sua casa, na casa de oração. Obrigado, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta de gratidão. Despeça-nos em paz, não permita que nenhum mal nos aconteça. Guarda a nossa saída, guarda a nossa chegada. Senhor, nesse momento, Senhor, também queremos pedir que a Tua mão esteja conosco. Conforte as famílias, Senhor, que estão com seus entes queridos, internados. Senhor, estão doentes. Deus, como foi pregado aqui, Tu és dono da vida. Tu és dono de tudo. Senhor, e é a Ti que nós recorremos em nome de Jesus. Visita cada família agora, Senhor. Conforta aquela família, Senhor, que foi lhes tirado alguém. Senhor, dê conforto. Senhor Deus, e para que eles possam enxergar que Tu és Deus. Em nome do Senhor Jesus, sara a nossa nação, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, aquelas vidas, Senhor, que estão, Senhor, nos leitos dos hospitais, muito embora, Senhor, sejam ímpios, muito embora sejam errantes, Senhor Deus, mas tem misericórdia deles, Senhor, para que eles, dê uma chance para eles se arrependerem, Senhor, dê uma chance para eles de vida, para que eles possam se arrepender, é a nossa oração em nome de Jesus. Papai querido, muito obrigado, e eu Te agradeço, mais uma vez, visita, Senhor, quem está em casa também, dê conforto, dê paz, saúde, em nome de Jesus. Amém e amém. Continua com a sua fronte abaixada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, irmãos. E cada um de nós diga: amém. Está encerrado.